Lição 125. Em quietude recebo o verbo de Deus. Hoje. Em quietude recebo hoje o verbo de Deus. Que esse dia seja um dia de serenidade e de silenciosa escuta. Hoje é vontade de teu Pai que ouças o seu verbo. Ele te chama das profundezas da tua mente onde ele habita. Ouve-o hoje. Nenhuma paz é possível até que o seu verbo seja ouvido por todo o mundo. Até que a tua mente, escutando silenciosamente, aceite a mensagem que o mundo tem que ouvir para introduzir o quieto tempo da paz. Esse mundo mudará através de ti. Nenhum outro meio pode salvá-lo, mas o plano de Deus é simplesmente esse. O Filho de Deus é livre para salvar-se. O Verbo de Deus lhe foi dado para ser o seu guia, para estar sempre na sua mente e ao seu lado para conduzi-lo com segurança à casa de seu Pai pela sua própria vontade, para sempre tão livre quanto a de Deus. Ele não é conduzido pela força, mas só pelo amor. Ele não é julgado, apenas santificado. Em serenidade hoje, ouviremos a voz de Deus sem a intrusão de nossos pensamentos mesquinhos, sem nossos desejos pessoais e sem qualquer julgamento do seu santo verbo. Não nos julgaremos hoje, pois o que somos não pode ser julgado. Estamos à parte de todos os julgamentos que o mundo impôs sobre o Filho de Deus. O mundo não o conhece. Hoje não escutaremos o mundo, mas esperaremos em silêncio pelo verbo de Deus. Ouve, Santo Filho de Deus, o teu Pai falar. A sua voz quer te dar o seu santo verbo, para espalhar pelo mundo as boas novas da salvação e do tempo santo da paz. Reunimo-nos hoje no trono de Deus, o sereno lugar no interior da mente que Ele habita para sempre, na santidade que Ele criou e que nunca deixará. Ele não esperou até que tu lhe devolvesses a tua mente para te dar o seu verbo. Ele não se escondeu de ti, enquanto passaste algum tempo vagando longe dele. Ele não alimenta as ilusões que tu mantens sobre ti mesmo. Ele conhece o seu filho e a sua vontade é que esse permaneça como parte dele, a despeito dos seus sonhos, a despeito da loucura de achar que a sua própria vontade não lhe pertence. Hoje ele fala contigo, a sua voz aguarda o teu silêncio, pois o seu verbo não pode ser ouvido enquanto a tua mente não se aquietar por um momento e os teus desejos sem significado não se calarem. Espera pelo seu verbo em quietude. Há em ti a paz a ser invocada hoje, para ajudar a aprontar a tua mente mais santa para ouvir a voz pelo Criador. 3 vezes hoje, nos momentos mais adequados para o silêncio, dá 10 minutos que estarão à parte do tempo em que escutas o mundo. E ao invés disso, escolhes escutar gentilmente o verbo de Deus. Ele te fala de um lugar mais próximo de ti do que o teu coração. A sua voz está mais perto do que a tua mão. O seu amor é tudo o que tu és e o que ele é. O mesmo que tu e tu o mesmo que ele. É a tua voz que escutas quando ele te fala. É o teu verbo que ele diz. É o verbo da liberdade e da paz, da unidade, da vontade e do propósito, sem nenhuma separação ou divisão na mente única do Pai e do Filho. Em quietude, escuta o teu ser hoje e deixa-o dizer-te que Deus nunca deixou o seu Filho e que tu nunca deixaste o teu ser. Apenas fica quieto. Não precisarás de nenhuma regra, a não ser essa: deixar que a tua prática de hoje te eleve acima dos pensamentos do mundo e liberte a tua visão dos olhos do corpo. Apenas aquieta-te e escuta. Tu ouvirás o verbo no qual a vontade de Deus, Filho, se une à vontade de seu Pai, em unidade com ela, sem ilusões que se interpõem
entre o que é totalmente indivisível e verdadeiro. Hoje, a passagem de cada hora, aquieta-te por um momento e lembra a ti mesmo de que tens um propósito especial para esse dia: receber em quietude o verbo de Deus. Em quietude recebo hoje o verbo de Deus. Essa lição, ela dá uma sensação de paz, né? Porque a gente não precisa, isso me lembra uma das lições que a gente tem que desfazer o fazedor. A gente não precisa fazer nada. A gente tem que ser e estar em quietude. Descansar em Deus. Uma das lições é descansar em Deus. É muita paz que dá mesmo. E lembrar que os nossos pensamentos, eles normalmente estão nos afastando do contato com Deus. E as profundezas que ele fala, e realmente são as profundezas do nosso pensamento. São tantas camadas de pensamento que a gente acredita, que a gente deixa Deus lá para escanteio. Mas ele está falando com a gente. É só a gente ficar quieto e a gente ouve ele. Ainda bem que ele é fofinho.